Meu nome é D. E bem-vindos. Vivemos numa era de maravilhas tecnológicas. Carros que praticamente se dirigem sozinhos, com motores que sussurram e aerodinâmica que faria um caça F-22 sentir inveja. Supercarros modernos, esculpidos em fibra de carbono e repletos de computadores, que prometem levar você do ponto A ao ponto B mais rápido do que um pensamento malicioso. Eles são impressionantes, sem dúvida. São precisos, eficientes e terrivelmente rápidos. Mas há uma certa alma em falta, não acha? Falta-lhes o drama, a brutalidade, a sensação visceral de que você está no comando de algo verdadeiramente selvagem. E é aí que entramos no território da lenda. Porque, acredite ou não, tem muscle car por aí que ainda faz supercarro moderno comer poeira. Não estou a falar de computadores e ajudas eletrônicas. Estou a falar de força bruta, de metal americano puro e de uma atitude que simplesmente se recusa a ser domesticada. Carros construídos numa época em que a gasolina era barata e a única preocupação ambiental era não atropelar um esquilo. Máquinas que não pedem desculpa por serem grandes, barulhentas e politicamente incorretas. E hoje, vamos provar que estes dinossauros do asfalto ainda têm dentes muito, mas muito afiados. Essas máquinas não são apenas relíquias de museu. São predadores adormecidos, à espera da oportunidade certa para lembrar ao mundo o que é o verdadeiro poder. Elas não têm modos, não têm subtileza e francamente não se importam com os seus sentimentos. Elas existem por uma única razão: transformar gasolina em barulho e velocidade. E acreditem em mim, elas ainda são ridiculamente boas nisso. Então, apertem os cintos, porque vamos acordar os gigantes e ver se os meninos mimados da Ferrari e da Lamborghini conseguem acompanhar o ritmo. Isto vai ser glorioso. Vamos começar com um pequeno teste, uma espécie de experiência científica, se quiserem. De um lado, temos o pináculo da engenharia italiana, a Ferrari 488. É uma sinfonia de aerodinâmica, tecnologia e paixão. O seu motor V8 biturbo é uma obra de arte, capaz de a catapultar para velocidades que desfocam a paisagem e a sua própria noção de sanidade. É um bisturi, projetado para cortar o ar com uma precisão cirúrgica. É o tipo de carro que os engenheiros sonham em criar e que os bilionários sonham em exibir nos seus clubes de campo. É, em todos os sentidos, perfeito. E do outro lado, temos isto: a antítese da perfeição. Um Dodge Challenger. Não é sofisticado, não é elegante. É um tijolo com um motor que parece ter sido roubado de um avião de carga da Segunda Guerra Mundial. Se a Ferrari é um bisturi, isto aqui é um martelo. Um martelo muito, muito grande. Não há computadores a otimizar a tração, não há aerodinâmica inteligente a colar o carro ao chão. Há apenas um pedal à direita que liberta o apocalipse e um volante que serve mais como uma sugestão de direção do que um comando preciso. A teoria diz que a Ferrari deveria aniquilar o Challenger. Deveria deixá-lo para trás tão rapidamente que o seu rugido V8 se tornaria um mero eco distante. A tecnologia, a leveza, os anos de desenvolvimento em túneis de vento e pistas de corrida deveriam garantir uma vitória esmagadora para a máquina italiana. É a lógica, é a ciência, é o que qualquer pessoa sã e racional esperaria que acontecesse. Mas os muscle cars nunca se preocuparam muito com a lógica, e é exatamente por isso que os amamos. Eles são os azarões. São a prova de que, por vezes, a força bruta e a pura teimosia podem desafiar as leis da física e da razão. A Ferrari tem o cérebro, a delicadeza, a linhagem de corrida. O Challenger tem um motor M e a fúria de 1000 sóis aprisionada debaixo do capô. A questão é, num confronto direto, numa linha reta, o que importa mais? A precisão de um neurocirurgião ou a força bruta de um lenhador enraivecido? O arranque da Ferrari é impecável.
O controle de tração faz o seu trabalho e ela dispara como uma bala vermelha. Mas o Challenger... o Challenger! Ele agacha-se sobre as rodas traseiras, a frente levanta-se ligeiramente do chão e ele simplesmente explode para a frente numa nuvem de fumo e violência. É uma bagunça, é caótico, é absolutamente magnífico. A traseira dança, a lutar por tração, mas o carro está a devorar o asfalto a um ritmo alucinante. A Ferrari está a usar a sua tecnologia para se manter na linha, para extrair cada grama de performance. O Challenger está a usar a pura e simples força do apocalipse. E por um momento glorioso, eles estão lado a lado. O velho guerreiro, a relíquia de uma era passada, a olhar nos olhos do supercarro moderno e a não piscar. O resultado? O Challenger fez de 0 a 100 em 4,5 segundos. A Ferrari, 3,9. Sim, a Ferrari ganhou. Mas por menos de um segundo? Isso é perto demais para o conforto, não é? É um aviso. Pensem nisto. Uma máquina com 50 anos de idade, com a aerodinâmica de um frigorífico, quase a acompanhar uma das máquinas de estrada mais rápidas do planeta. Isso não é apenas impressionante, é um milagre da engenharia de força bruta. Mostra que, mesmo com todos os nossos avanços, há algo de intemporal e terrivelmente eficaz na simples equação de colocar o maior motor possível no chassi mais simples possível. A Ferrari pode ter vencido a batalha, mas o Muscle Car provou que a guerra ainda não acabou. Para entender verdadeiramente por que é que estes monstros de metal ainda são relevantes, temos de olhar para além da carroçaria e mergulhar no coração pulsante destas bestas. E o coração, meus amigos, é sempre um V8. Não é um V8 qualquer, como os que encontramos hoje em dia, domesticados e silenciados por regulamentos e preocupações com a eficiência. Não, estou a falar do V8 americano clássico. Uma peça de maquinaria que é tão subtil como um soco na cara e tão complexa como um martelo. Estes motores são brutos, simples e falam alto, literalmente. Não há turbos a assobiar ou sistemas híbridos a zumbir. Há apenas a combustão interna na sua forma mais pura e visceral. O som de um V8 clássico em marcha lenta é uma promessa. É um rosnado baixo e gutural que faz o chão vibrar e os pelos da sua nuca arrepiarem-se. É o som do poder em repouso, uma besta a dormir, a sonhar com estradas abertas e pneus a queimar. E quando se pisa no acelerador, oh meu Deus! Não é um som, é um evento. É uma explosão controlada que se transforma num trovão ensurdecedor. É o som da liberdade, da rebelião, de uma época em que a performance não era medida em emissões de carbono, mas em cavalos de potência e na largura do sorriso no rosto do condutor. Cada motor tem a sua própria personalidade, a sua própria voz. O borbulhar de um Ford, o rugido profundo de um Mopar, o trovão de um Chevy. São assinaturas sônicas, tão reconhecíveis como uma impressão digital. A beleza destes motores reside na sua simplicidade. Não há 1 milhão de sensores ou unidades de controlo eletrônico. Pode-se trabalhar neles com um conjunto de chaves de bocas e um pouco de conhecimento. São honestos. Se algo está errado, eles dizem-lhe, geralmente através de um barulho horrível ou de uma nuvem de fumo. Não há modo de segurança ou luzes de aviso enigmáticas. Há apenas uma relação direta entre o homem e a máquina. Você é o cérebro, o motor é o músculo. Poderia um engenheiro moderno projetar um motor melhor? Em termos de eficiência, emissões e fiabilidade, absolutamente. Mas poderiam eles projetar um motor com mais alma? Com mais caráter? Duvido muito. Estes V8 são mais do que apenas peças de metal que transformam combustível em movimento. São o epicentro da cultura Muscle Car. São a razão pela qual estes carros se sentem vivos por baixo de nós. A respirar, a rosnar, a reagir a cada toque nosso. E é por isso que eles ainda são tão perigosos para os supercarros modernos. Enquanto um motor moderno é gerido por um computador que toma milhares de decisões por segundo para o manter sob controle,
O V8 clássico entrega-lhe todo o seu poder de forma crua e sem filtros. É assustador, é exigente e, nas mãos certas, é uma arma incrivelmente potente. É o poder da velha escola e recusa-se a ser esquecido. Pense nisto, estes blocos de ferro fundido foram projetados há mais de meio século, usando réguas de cálculo e lápis, não supercomputadores. E, no entanto, a sua arquitetura básica, 8 cilindros dispostos em V, continua a ser a configuração de eleição para a alta performance em todo o mundo, desde a NASCAR até a Fórmula 1 de antigamente. Há uma perfeição inerente neste design, uma harmonia de poder e equilíbrio que os engenheiros acertaram em cheio há décadas. Eles não sabiam, mas estavam a criar lendas.